Boa noite a todos, graça e paz. Pode se sentar, por favor. Gostaria de fazer uma oração aqui. Senhor, mais uma vez nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, mas também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, Senhor. Arranca tudo de mim, Senhor, que não te agrada. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Ministra a tua palavra através da minha boca, que eu possa ser um vaso de bênção aqui neste lugar. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa transmiti-lo para os meus irmãos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. O pastor Marcos ainda me perguntou, hoje à tardezinha, na hora que ele estava indo embora, não é sobre jejum, né? Falei, não, fica tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Mas é sobre Jó. Eu confesso que eu lia, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes, e todas as vezes que chegava no livro de Jó, para mim era um livro depressivo, era um livro chato, era um livro difícil de ler, era um livro, não dá para pular essa Jó, não dá para tirar fora. Os outros livros são maravilhosos, mas Jó era terrível. Mas porque só lia. Porque só lia, né? A partir do ano passado, eu orei, quando eu cheguei para ler o livro de Jó, eu orei e falei, Senhor, tem alguma coisa aqui, o Senhor deixou escrito, não é só para preencher papel, folha, né? O Senhor quer me dar algum ensinamento. Então, revela para mim. Sei que tem coisas nas entrelinhas, ministra ao meu coração. Eu falei isso várias vezes para minha esposa, comentei com o pastor Marcos, acho que mais algumas pessoas. O livro de Jó é um livro extremamente necessário para que seja estudado. Sabe, eu li e fiquei maravilhado, a cada dia era uma surpresa diferente, a cada dia era uma situação diferente. Eu vi aquele Jó como o primeiro capítulo era legal e o 42 era legal, mas do 2 ao 41 era terrível. E ao contrário, que quando eu orei, pedi a Deus uma direção, aí Deus ministrou meu coração. E quando eu terminei de ler, eu falei para minha esposa, eu quero voltar a ler o livro de Jó. E aí, simplesmente, no finalzinho do ano, o Senhor me levou para poder começar a ler ele novamente, e foi mais aprendizado. E eu encerrei a leitura hoje, né? Mas quando o pastor Marcos me chamou para ministrar, eu já tinha isso no meu coração, e aí fui preparando alguns textos, e você vai orando, né, pedindo a Deus que ministre, vai orando, pedindo a Deus para que confirme, vai orando, fazendo. E o Pedrão escolheu uma sequência de música que, se eu for traduzir, é o livro de Jó, né? Começou assim, depois o meio foi assim, e aí depois no final, em teus braços é o meu descanso, né? Que aí depois no final, Jó reconheceu que nos braços do Senhor, vamos dizer assim, é o descanso. Mas vamos lá. Queria projetar aí, Eloy, Jó 1, do 1 ao 3. Eu acho que só nesse versículo aqui, esses três versículos aqui, do 1 ao 3, já dá uma pregação, ou então pastor Marcos, pastor Veronese, um estudo, né? Vamos falar assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava do mal. Aí o que acontece? Volta lá, Eloy, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro. Quem está falando isso é a própria palavra. E depois Deus vai falando isso para Satanás, né? Depois lá na frente você conhece, você é plenitude, né? Como é dito aqui. Então você conhece a palavra. E aí então, olha o que a Bíblia fala sobre Jó. Era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. Só nesses 3 pontos aí, íntegro, reto e temente a Deus, já é forte, né? Quem me dera ser nesses 3 itens, assim como Jó. E aí depois vou pegar e que se desviava do mal. Se não bastasse ser íntegro, reto, temente a Deus, ainda se desviava do mal. Aí o versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, o 3, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, eram também muitíssimos os servos e os seus serviços,
de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Imagina, né, um homem naquelas qualidades e o que ele tinha. Pode ser que ele era o homem mais rico, né, que é o que existia na época. E aí depois você conhece a história, Satanás está brincando, né, está cirandando pela terra, e aí simplesmente ele entra numa reunião, que eu acredito que não era para ele, mas ele entrou lá de bicudo, e Deus pergunta para ele, de onde você vem? Ah, eu venho de passear pela terra, cirandar pela terra. Aí, olha só Deus fazendo propaganda de Jó. Será que Deus pode fazer a minha propaganda? Será que Deus pode fazer a sua propaganda? Hã? Talvez quem fez a minha propaganda para Deus foi o diabo algumas vezes. Eu dei esse lado, eu dei essa questão. Mas hoje, será que Deus pode fazer a minha propaganda? Dizer, ó, o meu servo Jó, ele é homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Hã? E aí ele fala, mas ele é tudo isso por causa disso que você dá para ele. E aí você conhece a história que simplesmente então vai lá e tira. Só não toca nele. Aí depois voltou de novo na segunda reunião. O Abelhudo estava lá de novo. E aí fala, mas dá saúde, dá tudo, tal, então tira, só não tira a vida. Toca. E aí vai falar, o pastor Marcos, acho que já ministrou aqui uma vez, que ele cheirava mal, ao ponto dele ter que se coçar com um caco de telha, e aquelas chagas, aquelas feridas, cheiravam mal, segundo o pastor Marcos, a metros, a talvez quilômetros, a centenas de metros de distância, exalava aquele cheiro. Né? Então, imagina um homem, vamos falar assim, nessa qualidade que Deus qualificou ele, ao ponto que ele chegou, ao passo que ele chegou. Em nenhum momento ele blasfemou. Em nenhum momento ele questionou. Né? Ele pode ter questionado o dia que ele nasceu, né? Para que serviu aquele dia que eu nasci, seja amaldiçoado aquele dia, que haja trevas, etc. Tal, mas nunca ele vai falar sobre Deus. Porque Deus me abandonou, porque Deus me amaldiçoou. Não, hipótese nenhuma. Entendeu? Então, o que acontece? Aí vem a esposa dele, olha que legal. O título da mensagem eu mandei para o Bruno lá, mas eu vou repetir, porque eu acho que ele não viu ainda. Quem são? E aí eu perguntei para minha esposa hoje, quem são ou quais são? Qual que soa melhor? Ela falou, quem são é melhor. Quem são os seus amigos? Quem são os seus inimigos? Quem são os seus adversários? Quem são os que fazem propaganda de ti? Quem são? E aí, quem são, né? Entrou a esposa de Jó. E olha que a esposa de Jó vai falar para ele. Jó 2, do 8 ao 9. E Jó tomou um caco para se raspar, e com ele estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha, que bênção de esposa. Imagina. Isso é só o começo. Nada que está tão ruim não possa piorar. Nada que não está tão bom que não possa melhorar. Tem esses dois lados da moeda, né? E olha que situação que ele passa. Aí depois Jó 3, do 1 ao 4, vai falar sobre ele amaldiçoar o seu nascimento, sobre... depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, converte-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Ou seja, ele está amaldiçoando o dia, ele não está falando nada de Deus. Por que Deus me fez? Ele não questionou nada disso. Mas o que eu quero entrar mesmo, depois no 3, 25 e 26, não precisa colocar não, vai falar sobre a questão de que o que ele mais temia aconteceu para ele, e aí é outro fato que o amor de Jesus afasta de nós todo medo, e aí Jó temia alguma coisa, então ele tinha medo de alguma coisa, e aquilo aconteceu na vida dele. Mas Jó 4, do 7 ao 8, aí entra o primeiro amigo, e olha que a Bíblia fala que era um amigo, né? Se já tinha a esposa que já disse aquilo, ao amigo. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos?
Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Ou seja, ele está falando que Jó fez coisa errada. Muitas vezes nós olhamos para alguém e vamos falar, você está passando por tal coisa porque você fez alguma coisa. A justificativa daquilo que você está passando é o seu ato que você fez anteriormente. Mas Jó não tinha feito nada. Ele estava ali tranquilinho. Quando os filhos dele faziam festas, faziam isso, aquilo, depois ele ia oferecer o holocausto, ele pedia perdão a Deus, ele fazia tudo certinho. Tanto é que Deus fez essa propaganda dele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Imagina, mas vem o primeiro amigo. Se não bastasse a esposa, aí vem o primeiro amigo nesse sentido. Aí depois o que ele fala assim, Jó 6,14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar-se compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, o primeiro amigo já veio dar umas pedradas nele, e ele vai falar isso para o amigo dele. Poxa vida, eu já estou nessa situação e ainda você vem aqui me cutucar, ainda você vem aqui me questionar, parece que você não me conhece. Entendeu? E aí, vamos lá. Jó 8, do 5 ao 7, vai falar de Bildade. Bildade é um outro amigo que ele tem. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, está querendo dizer que Jó não faz isso. Né? Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Está falando que Jó não busca Deus, não faz nada. E se fores, pode ser o 7. E o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. É o segundo amigo, condenando a Jó, que ele não buscava Deus, que ele não era puro, que ele não era nada disso. Mas não basta, né? Teve a mulher, teve 2 amigos, agora vem o terceiro. Zofar, Jó 11:6. E aí ele vai repreender a Jó. Imagina. E te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice e eficácia, sabe, pois, o que Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, Deus vai te condenar, mas vai te condenar menos do que realmente se merece. Olha, o terceiro amigo veio, só faltaram matar ele, né? O diabo não matou, os amigos só faltou matar ele. Então, quer dizer, os amigos vieram para destruir eles. E eu pergunto, quem são os seus amigos? Quem são os meus amigos? Que ali eram amigos, não eram amigos da onça, não eram inimigo, não era nada, eram realmente colocados como amigos. E aí esse diálogo, Jó vai se justificar, vai se defender, Jó vai fazer isso, porém um detalhe, né? Jó não questionou Deus, não pecou contra Deus, mas também ele não deu glória a Deus na situação que ele estava passando. Deus permitiu que isso acontecesse, eu estou passando por isso, tal. Não. Ele se justificava, não, eu sou justo, não, eu não tenho pecado, não, eu não tenho erro, não, eu sou isso, não, eu sou aquilo, não, eu não mereço vocês me condenar desse jeito. Né? Se você for ler, até o capítulo 31, basicamente é isso. É essa briga, né, dos 3 amigos contra um. Só que aí no 32, no capítulo 32, aparece um jovem, a Bíblia vai falar que é um jovem, de idade menor do que ele, está ali só escutando todo o blá, blá, blá dos 3, né, dos 4 na realidade, e está só de zóio, vamos falar assim. E aí simplesmente o carinha vai, pede a palavra, e aí ele faz tremer a terra. Né? Era um veronésiozinho, vamos falar assim, ele chacoalhou Jó e chacoalhou os 3 amigos. Entendeu? Ele bateu com vontade em Jó e bateu com vontade nos 3 amigos dele. E aí vai falar no capítulo 32, 32:8. Só vou citar alguns versículos aqui. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele está falando sobre ele, né? Sobre Eliú. 33:12.
Eis que nisso não tens razão, eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. E aí depois no 34:10. Portanto, vós homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Aí ele vai, se você for ler do 32 em diante, até ali o 39, até o 37 mais ou menos, ele vai justificar e ele vai dar uma repreendida em Jó, dizendo que Jó, poxa, você deveria ter adorado a Deus, independente do que você está passando. Você deveria ter falado, poxa, Deus me sustentou até aqui, agora Ele permitiu eu passar por essa prova, e meus amigos, justificando para tudo. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Ó, Deus falando para Jó, agora você vai me ensinar. E aí no 5, no 4, né? No 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Agora ele vai colocar Jó na parede. Né? Se não bastasse Eliú, que já deu uma chacoalhada boa nele, agora o próprio Deus está questionando ele. Né? E aí no 5, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Muitas vezes, em algumas situações das nossas vidas, nós vamos questionar Deus. Poxa vida, não é justo estar passando por isso, poxa vida, né? Isso não é legal, eu não poderia estar assim, ou eu sou tão fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. 2007 eu sofri um acidente de moto, eu fraturei a quinta e a sexta, D ou T? Vértebra, D ou T, sei lá, ela vai saber o nome. Então tá, fraturou a quinta, a sexta, esmagou uma na outra, a sétima não tem nada, e a oitava é chanfrada 25%. Num acidente de moto. Segundo o doutor Finho, eu senti dor na perna, da cintura para baixo o resto da vida. Um acidente, inclusive, parecido com o Írio se lembra. E aí o que acontece? Na hora que eu estava saindo da rodovia, que eu ia entrar na valeta, que foi fração de segundos, foi uma oração muito rápida. Eu creio que Deus deve ter dado uma risadinha assim boa, né? Porque Senhor, eu sou teu servo, sou diácono na tua casa, eu sou dizimista, eu sou isso, sou aquilo, sou... Só que dessa situação, eu só vejo duas saídas. Foi uma fração de segundos muito rápida. Ou 7 palmos para baixo, ou cadeira de roda. O senhor sabe que eu não suportaria a cadeira de roda. E aí, na hora que eu caí, simplesmente, tinha um cara em pé do meu lado, que na hora que eu estava caindo, ele passando por cima do pontilhão, ele já virou o pontilhão, já fez a curva e desceu. E eu estava com o rosto no chão, minha viseira tinha saído. E simplesmente eu caí de cabeça, bati a cabeça, foi onde fraturou tudo, dei uma piruleta e caí de novo. E aí então simplesmente ele estava ali e eu não falava nada, eu só gesticulava, já tinha asma e ainda com batida no peito. E aí então nas costas, o que acontece? Eu só fazia assim, ele soltou meu negócio do capacete. Fiz assim, ele abriu o colete, eu abri a jaqueta de couro. E aí ele falava assim, fica sentado. Que isso? Não consigo nem respirar, eu preciso levantar daqui. Eu machuquei os 2 joelhos e a parte de cima do pé, porque eu esforcei para levantar e aquilo raspou no chão. Do restante não machucou nada, não fez um corte. Só que por dentro ocasionou isso daí. Mas na hora que eu estava indo para esse momento, eu falei, Deus, eu sou isso, sou aquilo. Imagina, se ele estava lá em cima falando assim, eu sei de tudo isso, eu que te criei. É a mesma coisa que aconteceu com o Jó ali. Eu sabia de tudo isso, né? Mas eu vou permitir que alguma coisa aconteça. É um propósito, é um momento, é uma situação. Agora você tem que passar dando glória a Deus, né? Essa que é a questão. Com certeza, Jó teve uns erros e acabou passando. E depois, no final, ele reconheceu a Deus em tudo. Mas o que eu quero dizer, que às vezes a gente questiona Deus, às vezes a gente busca Deus, às vezes a gente fala, poxa vida, né? Eu vou passar por isso. E não tinha condições de frear, estava nos 90 por hora no máximo, mas estava muito curto o espaço. E eu sabia que eu ia sofrer um acidente.
Eu sabia que o negócio ia ser feio, entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai questionar Deus, se justificar, e o Jó fez isso, 30 e poucos capítulos. Ele está se justificando para os seus amigos, depois ele foi se justificar para Eliú, depois ele foi se justificar para Deus, até que Deus perguntou para ele: e aí, onde você estava na hora que eu formei tudo? Me ensina alguma coisa. A gente não pode contender com Deus, a gente não pode questionar Deus. Às vezes a gente acha, né? Às vezes a criatura quer questionar o Criador. Como diz, né? Negocinho de Jacó, como que fala? Vermezinho de Jacó. Ai, ai. Cadê você? E aí o que Deus ministrou no meu coração é exatamente isso. Quem são os teus amigos? O que eles falam de ti? E o que você fala deles? E depois de todos esses momentos que passaram, de todos esses questionamentos que os seus amigos fizeram com ele. Jó 42, do 2 ao 6. Bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora ele está falando com Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outra tradução vai dizer: antes eu te conheci de ouvir falar, e agora eu te conheço de contigo andar. E o que me chama a atenção é que, pode deixar ali no 5. Antes eu te conhecia de contigo ouvir falar, e agora eu te conheço de contigo andar. Era um cara que tinha todo aquele slogan que Deus deu para ele, né? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. E aí ele reconhece que ele ouvia, que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Em muitos momentos da minha vida eu virei para Deus e falei assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora acho que eu comecei a andar contigo. Agora acho que eu comecei a caminhar. E aí em dado momento você se pega e fala: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Acho que agora começou a ficar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais próximo, né? Esse relacionamento, que é possível. O 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Daí está tudo bem. Ele não questionou Deus e no final ele reconheceu que Deus é Deus e está tudo certo. Vai melhorar. 42, 7 e 8. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Rapaz, agora Deus pegou os 3 amigos. Os 3 amigos que foram lá para crucificar ele. O 8, o 7 e 8, tá? E depois o 10. Aí eles foram, fizeram o bezerro, tomai, pois, 7 bezerros. O 8, desculpa. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecer holocaustos por vós, e meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura. O próprio Deus chamando os amigos de Jó de loucos, porque vós não falastes de mim o que era reto com meu servo Jó. Aí o que eles estão falando? Agora os 6 vão lá e se retrata com Jó. Agora vamos analisar. Jó, depois de ter passado tudo isso, os 3 amigos ter crucificado ele, vamos dizer assim, ainda agora os amigos vão lá pedir oração por ele. E aí então simplesmente no 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Ou seja,
a história de Jó, a doença, os problemas, as situações, só mudou a hora que ele foi orar pelos 3 inimigos, pelos 3 amigos, pelos 3 problemáticos que foram lá encher as paciências dele, né? A hora que ele estava no momento de ruim, no momento difícil, no momento de sendo... Deus estava ali, vamos dizer assim, não é condenando nem julgando, Deus estava provando ele, e aí os caras foram lá alfinetar mais ainda, e no final da história, ele teve que orar pelos amigos. E aí, quando ele orou pelos amigos, ou seja, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus, se desviava do mal, senão não teria orado pelos amigos. Talvez não teria orado. Não vamos ser hipócritas, sou humano. Dependendo do amigo, talvez não teria orado. Por ter que passar tudo isso que passou, ao ponto dele mesmo pedir, poxa vida, eu estou nessa situação e vocês vêm falar isso para mim, entendeu? Então, Mateus 5:44, vamos mudar um pouquinho, Mateus 5:44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, a própria palavra nos diz que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem, amar. Não é fácil, muitas vezes não é fácil. Muitas situações não é fácil. Eu tenho uma situação que eu vinha orando, num sentido. Até um dia que Deus falou assim, para de orar nesse sentido. Deixa eu tratar com essa pessoa. Amém? Então, não adianta você ficar falando isso. Não vou fazer nada disso que você está falando. Mas deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu operar, eu faço, eu abençoo, amaldiçoo, eu dou vida, eu tiro, eu faço o que eu quiser, eu sou Deus. Mas você não. Então, para. Em outras palavras, você está me atrapalhando. Se é que eu poderia dizer isso. Então, naquele momento, eu tive que parar. E é ao contrário. Se orava para ruim, então agora que coisas boas aconteçam, que a vontade dele seja feita. Isso muitas vezes não é fácil. Imagina os 3 amigos de Jó ir lá pedir bênção e aí ele ter que abençoar os 3 caras. E aí depois, vai falar Jó 42, 16 e 17, já vou encerrar aqui. Jó 42, 16 e 17. Que aí já vai acabar o livro de Jó. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. Ele passou por um processo que ele não fez nada. Talvez o processo que eu passo é situações que eu fiz. Os meus erros, as minhas falhas, Deus me põe numa prova. Hoje de manhã ainda mandei um áudio para o senhor. Por misericórdia, me colocou como administrador no cenáculo e no áudio que eu mandei para ele, eu falei assim, o senhor me conhece há uns 20 anos, mas talvez há 5 anos atrás, se o senhor falasse alguma coisa, eu ia fazer. Se eu falasse que não era para fazer, eu ia fazer. Mas hoje eu não posso agir dessa forma. E aí o que acontece? Algo veio no meu espírito. De boa intenção, o inferno está cheio. Eu queria fazer uma boa intenção, ele sabe disso. Numa parte, ele sabe disso. E aí ele falou, não é hora, espera. E aí eu falei assim, há 5 anos atrás, não vou nem falar 20, mas há 5 anos atrás eu teria te questionado e teria falado. Está dando risada, porque é exatamente isso. Entendeu? E aí agora, não. Não, pronto. Não importa. Porque se eu questionar, vem na lata em mim, assim, uma pedrada. De boa intenção, o inferno está cheio. E aí eu quero voltar para aquele Amazon que era, de 5 anos atrás. Não vou nem falar de 20. Então, se eu quero mudança, se eu quero ter um relacionamento com Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão. E Jó teve que abrir mão de algumas coisas, no final ainda orar e abençoar os seus inimigos, para ser mais abençoado. Aí um dia eu perguntei para o pastor Marcos, por que
Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E no final dobrou tudo que ele tinha, mas os filhos continuaram os mesmos. Nasceram mais 7 filhos e mais 3 filhas, né? E aí, deixa ele dar a explicação na hora que ele vier aqui. Mas é mais ou menos no sentido que filho não tem moeda de troca. Filho é um e pronto, acabou. Não vai sair um para entrar 2 para justificar. Mas a mula tem uma, vira 2. Os bens vão dobrar. Foi o que aconteceu com Jó. Mas os filhos não. Ele vai explicar melhor a hora que ele vier aqui. Ah, amém? Então, o que Deus colocou no meu coração é justamente isso. Quem são os teus amigos? De quem você está rodeado? A Bíblia em nenhum momento vai falar dos amigos, que esses 3 amigos, ele churrasqueava com os caras de vez em quando, eles se reuniam uma vez por ano, eram isso, aquilo. Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Talvez ele tenha, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas o que acontece? A Bíblia cita que eram 3 amigos de Jó. E esses 3 amigos vieram, crucificar eles, e ele teve que passar por tudo aquilo. Se ele estivesse passando por tudo aquilo, dando glória a Deus, seria bem diferente. Mas não, ele questionou várias coisas. Amém? Então, o que eu queria deixar no coração, o que veio no meu coração, é justamente isso. Quem são os nossos inimigos? O que eles podem falar de nós? E que testemunho eles dão? Esses dias veio no meu coração também, falar de mim para alguém é fácil. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo. O difícil é alguém diferente, dar um testemunho a meu respeito. Porque não é a minha fala, são as minhas atitudes. Entendeu? Então, é fácil eu chegar numa empresa e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho aquilo, eu faço, meu nome está limpo, está tudo certo, tal. Ao contrário de a outra pessoa chegar e falar, não, pode vender que você vai receber, fica tranquilo. É diferente. Amém? Está na tua mão agora.